Então a gente vai falar aqui ainda sobre espaços vetoriais, ainda sobre subespaço, com a noção de espaço-solução de um sistema linear homogêneo, que é uma situação importante de subespaço vetorial do espaço Rn. Em seguida vamos falar sobre combinação linear de vetores, e aqui vai estar ilustrado com exemplos e exercícios. Então, conteúdo do capítulo 4 do livro-texto. Então, espaço-solução de um sistema linear homogêneo. Então, vamos falar desse teorema aqui. Ou seja, S, conjunto das ênuplas ordenadas, né, o Rn, são vetores de tamanho n, x1, x2, etc., xn, onde cada uma dessas componentes é um número real. Então, seja S o conjunto solução do sistema linear homogêneo, que eu estou abreviando assim, SLH, sistema linear homogêneo, AX igual a zero. Aqui a matriz A é a matriz dos coeficientes do sistema, um sistema com m linhas e n colunas, então é um sistema, uma matriz m por n. X é o vetor solução do sistema, então tem n aqui é x. É um vetor coluna com n elementos. E aqui é o vetor nulo. Então aqui o zero aqui é o vetor nulo. O vetor nulo aqui também tamanho, vetor coluna tamanho n. Então S é um subespaço vetorial de Rn. Então a gente já viu que Rn é um espaço vetorial e ele tem vários subespaços. Então nesse caso aqui, o subespaço S, que é o conjunto solução do sistema linear homogêneo. Então esse é o espaço solução do sistema linear homogêneo. Então, para a gente provar que isso aqui é um subespaço vetorial, a gente tem que usar o teorema. Então, provar que o vetor nulo é um elemento do conjunto S, que o conjunto S é fechado para adição de vetores e que esse conjunto S também é fechado para multiplicação por escalar. Então, provar isso vai ser bem simples por causa das propriedades das operações com matrizes. Então, primeira coisa, o vetor nulo é um elemento de S por quê? Bom, simplesmente se você colocar aqui o x como sendo o próprio vetor nulo e fizer a multiplicação da matriz A pelo vetor nulo, vai dar o vetor nulo, tá? Então, claramente, o vetor nulo é um elemento de S, ou seja, é uma solução do sistema linear homogêneo. O vetor nulo sempre é a solução do sistema linear, qualquer sistema linear homogêneo. Agora, se eu pegar dois vetores, então dois elementos, dois vetores do Rn que são soluções do sistema linear homogêneo, né? Então, A vezes U é igual a vezes V, que é igual a zero. Por quê? Porque são soluções do sistema. Então, satisfaz essa equação. Então, peguei U e V, dois elementos do conjunto solução. Então, por definição, A vezes U, a matriz A vezes o vetor U, a matriz A vezes o vetor V, dá o vetor nulo porque é solução. Aí eu tenho que verificar que a soma, U mais V, também é um elemento de S. Ou seja, eu tenho que pegar a matriz A e multiplicar pela soma dos vetores. Mas aí, pela propriedade aqui da distributividade, né? Então vai ficar a matriz A vezes o vetor U, mais a matriz A vezes o vetor V. Então, como A vezes U é zero e A vezes V é zero, então cada um desses dois vai dar zero, somando vai dar zero. Ou seja, a matriz A vezes o vetor soma, U mais V, é o vetor nulo. Isso quer dizer que a soma dos dois vetores que eu peguei em S está em S, ou seja, S é fechado para a soma de vetores. Se você pegar dois vetores no conjunto S, a soma é um elemento de S. Agora eu vou verificar que ele é fechado também para multiplicação por escalar. Então eu vou pegar um número real, alfa, e um vetor U em S, eu tenho que verificar que alfa vezes U é um elemento de S. Mas, de novo, é propriedade das operações de matrizes. Então, a matriz A vezes o escalar alfa vezes o vetor U, usando aqui a distributividade, eu posso jogar esse escalar alfa para fora aqui. Então, vai ficar alfa vezes A vezes U. Então, alfa vezes a matriz A vezes o vetor U. Mas como
é um elemento de S, então a matriz A vezes U vai dar o vetor nulo. Então A vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Ou seja, se eu pegar um número, um escalar qualquer, e um vetor e um elemento em S, então o produto escalar, a multiplicação por escalar, dá o vetor nulo. Então isso quer dizer que é um elemento de S. Então S é o fechado para multiplicação por escalar. Tá? Então aqui a gente conclui que S é fechado também para multiplicação por escalar. E aí, portanto, pelo teorema que a gente viu, então S é um subespaço vetorial de Rn. Então, lembre-se que a maneira mais simples de verificar que um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial também é verificar isso que foi feito aqui nesse exemplo. Que o vetor nulo é um elemento desse subconjunto, que esse subconjunto é fechado para adição de vetores e que ele é fechado também para multiplicação escalar de vetores, a multiplicação de um escalar por um vetor. Ok? Então eu vou deixar aqui como exercício vocês calcularem o espaço-solução desse sistema linear homogêneo aqui. Nos seguintes casos, eu tenho essa matriz A no item 1, no item 2 essa outra, no item 3 essa outra matriz, e aqui no caso é a matriz nula. Então para cada uma matriz um espaço-solução. Então vocês identificarem que espaço é esse. Tá? Que é simplesmente vocês resolverem o sistema linear e acharem um conjunto de solução. Novamente, é problema de resolver sistemas lineares. Então, achando o conjunto de solução, vocês vão ter o espaço solução aí, que é o subespaço vetorial dado aqui por esse teorema. Então, esse subespaço ele pode ter só um elemento, que aí seria o vetor nulo. Tá? Ele pode ter mais de um elemento, ou ele pode ser inclusive todo o Rn. Aí, em cada caso aqui, vocês vão estudar aqui, então resolver o sistema linear homogêneo correspondente a cada uma dessas matrizes. Ok? Só uma observação, isso aqui só vale se o sistema for homogêneo. Então, se o sistema linear ele for não homogêneo, então quer dizer que esse termo independente aqui é diferente de zero, é diferente do vetor nulo. Se ele for não homogêneo, então o conjunto de solução não é um espaço vetorial, não é um subespaço vetorial. Pois o vetor nulo nunca é diferente, se o B é diferente de zero. Então, se esse termo independente aqui for diferente de zero, nenhum vetor que se colocar aqui vai dar a multiplicação dando zero, tá? Se der zero, não é solução aqui, porque esse aqui é diferente de zero. Então, toda vez que o termo independente é diferente do vetor nulo, o conjunto solução do sistema linear nunca vai ser um subespaço vetorial. Então, esse é um resultado restrito mesmo para sistemas lineares homogêneos. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, né, que o termo independente é esse aqui, que é o vetor diferente de zero. Então, esse sistema linear tem o seu conjunto de solução. Pode ser o vazio também, tá? Mas, mesmo que seja diferente do vazio, esse conjunto de solução não vai ser um subespaço vetorial, no caso aqui do R3. Bom, eu estou deixando aqui, como nos vídeos anteriores, vão ficar muitos exercícios para vocês determinarem subespaços vetoriais. Então, vou deixar aqui como exercício, chamar S1, S2, S3 e S4 os subespaços soluções dos itens 1, 2, 3 e 4, respectivamente, do exercício anterior. Então, no exercício anterior, eu tenho o item 1, correspondente a essa matriz, o item 2, correspondente a essa outra matriz, o item 3, correspondente a essa, o item 4, correspondente a essa. Então, vou chamar de S1 aqui o conjunto de solução dessa matriz, conjunto de solução correspondente a essa matriz, conjunto de solução correspondente a essa outra matriz, e é o conjunto de solução correspondente a essa outra matriz aqui. Então, é isso que está sendo dito aqui. S1, S2, S3, S4, os espaços soluções dos itens 1, 2, 3 do exercício anterior. Então, determina os seguintes subespaços. O S1 interseção com o S2 e interseção S4. A gente viu no vídeo anterior que se eu pego um número finito qualquer de subespaço de um espaço solução, de um espaço vetorial, então a interseção desses subespaços também é um subespaço.
Então a gente já sabe que S1 é um subespaço, S2 é um subespaço, S4 é um subespaço. Então essa interseção aqui vai ser um subespaço. Então eu quero que vocês determinem esse subespaço aqui. E aqui é a mesma coisa, só que agora é a interseção dos quatro, ok? Aqui nesse seguinte exercício, eu vou pegar o espaço vetorial como sendo o espaço das matrizes M por N, as matrizes de ordem M por N. Então, o espaço vetorial das matrizes M por N. Então, prove que são subespaços vetoriais os seguintes subconjuntos. Então, é para vocês verificarem, né, que determinados subconjuntos são subespaços. Então, S1 é o espaço das matrizes simétricas. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é quando a transposta da matriz é ela mesma. Toda matriz que é uma matriz simétrica, por definição, é uma matriz satisfazendo essa propriedade. Quando a transposta da matriz é a própria matriz. Tá? Então, S1 é o conjunto das matrizes simétricas. S2, o conjunto das matrizes triangulares superiores. S3, o conjunto das matrizes triangulares inferiores. E S4, o conjunto da matriz diagonal. Então, eu quero que vocês, primeiro, verifiquem que cada um desses subconjuntos é um subespaço vetorial. Então, o que é que vocês têm que verificar? Que a matriz nula é um elemento do S1, que o S1 é fechado para adição de vetores e que o S1 é fechado para multiplicação por escalar. Mesma coisa com S2 e com S3 e com S4. Então, é isso aqui. Verificar que cada um desses subespaços, desses subconjuntos é um subespaço, tá? Então, vou verificar isso aqui. Só corrigir aqui uma coisa. Aqui tem que ser matriz quadrada. N por N. Então, depois de verificado que cada um desses subconjuntos é um subespaço vetorial, então determinar a interseção aqui, S2 e S3, vai ser um subespaço também. Então, S1 com S2, que são as matrizes simétricas triangular superior. S1, S2, S3, S4, a interseção dos quatro subespaços, ver que é o que vai dar. Aí, um exercício para vocês fazerem também. Esse exemplo aqui é um contra-exemplo, na verdade. Então, um subconjunto S das matrizes que são inversíveis. Tá? Será que o subconjunto das matrizes quadradas, né, de ordem N, é um subespaço vetorial? Bom, ele não é um subespaço vetorial, né, porque a matriz nula, por exemplo, a razão mais simples é essa. A matriz nula não está em S, a matriz nula não é inversível. Tá? Uma maneira de vocês argumentarem é que o determinante é diferente de zero, né? Se a matriz é inversível somente se o determinante é diferente de zero, mas claramente a matriz nula não tem determinante diferente de zero. Então, como a matriz nula não está nesse conjunto, automaticamente ele já não é um subespaço vetorial. Tá? Então, a maneira mais simples de verificar que um conjunto não é um subespaço vetorial é mostrar que o vetor nulo não é um elemento desse conjunto. Nesse caso, o vetor nulo é a matriz nula. Então, a matriz nula não é uma matriz inversível, ou seja, não é um elemento de S. Bom, existem vários outros contra-exemplos também. Nos exercícios do livro aparecem outros contra-exemplos de conjuntos, subconjuntos de espaços vetoriais que não são subespaços vetoriais. Aqui agora um conceito novo e extremamente importante, que é o conceito de combinação linear de vetores. Então, sejam W, V1, V2, VK, V1, V2, reticências VK, vetores de um mesmo espaço vetorial E. Então, dizemos que W é uma combinação linear desses vetores V1, V2, reticências VK, né? Se, por definição, existem escalares x1, x2, etc., xk, tais que o W se escreve assim. Então, o W é o x1 vezes o vetor V1, o escalar x2 vezes o vetor V2, então, somando aqui, mais reticências, mais o escalar xk vezes o vetor VK. Então, dizer que o vetor W é a combinação linear dos vetores V1, V2, reticência até VK, é dizer que ele pode ser escrito dessa forma, onde, para determinados números x1, x2, reticência até xk. Então, esses escalares, quando eles existem, eles podem não existir também, tá? Então, tais escalares são chamados de coeficientes da combinação linear. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui.
Então, verificar que em cada caso, se o vetor W é a combinação linear dos vetores. Então, o vetor U aqui, né, são dois vetores, chamando aqui o primeiro de U. Então, o vetor U é o vetor 1, 2 menos 1. O vetor V é o vetor 6, 4 e 2. Então, são vetores de R3. Então, esses vão ser só tem dois aqui, chamando de U e de V. Tá? E o W, que são dois casos. No caso A, que é esse aqui, e no caso B, que é esse daqui. Bom, então eu quero verificar aqui no caso, cada um dos itens, se o vetor W é a combinação linear dos vetores U e V. Então, o W é a combinação linear, vou abreviar aqui, CL. Então, W é a combinação linear de U e V, se somente se existir um número X e um número Y, tá ok, eu posso escrever o W assim. Então, o W vai ser o X vezes o vetor U mais o Y vezes o vetor V. Então, isso aqui é o geral que eu tenho que fazer aqui. Então, no caso do item A, então quem é o vetor W? O vetor A é esse vetor. O vetor W é esse vetor. 9, 2 e 7. O vetor U é esse e o vetor V é esse. Então, eu tenho que montar essa equação aqui. Então, o vetor 9, 2, 7 tem que ser igual a x vezes o vetor 1, 2, menos 1, mais y vezes o vetor 6, 4 e 2. Será que existem números x e y satisfazendo isso? Então, a gente vai ter que verificar isso. Então, aqui, fazendo a multiplicação, né? Então, a multiplicação escalar aqui, x vezes 1, x vezes 2, x vezes menos 1, y vezes 6, y vezes 4, y vezes 2. Aí depois eu vou somar. Então, x mais 6y, tá aqui. 2x mais 4y, tá aqui. E menos x mais 2y, tá aqui. Então, esse vetor é igual a esse daqui. Então, para serem iguais, eles têm que ser igual componente por componente. Então, x mais 6y tem que ser igual a 9, 2x mais 4y tem que ser igual a 2, e menos x mais 2y tem que ser igual a 7. Ou seja, para descobrir se existem esses números, ou seja, para descobrir se o W é a combinação linear dos vetores U e V, eu tenho que resolver esse sistema. Se esse sistema tiver solução, então o vetor W é a combinação linear dos vetores U e V. Se esse sistema não tiver solução, então o vetor W não é a combinação linear dos vetores U e V. Então, recaímos aqui no problema de resolver sistemas lineares e isso vai ser praticamente todo o conteúdo vai de alguma maneira recair em montagem de sistemas lineares, trabalhar com matrizes, determinantes, etc. Então, vamos resolver esse sistema e vamos fazer por eliminação de Gauss, no caso Gauss-Jordan. Então, a matriz dos coeficientes, 1, 6, 2, 4, menos 1, 2. O vetor coluna está aqui, separando aqui por essa reta vertical, só para não misturar. Não é necessário, mas é bom para não se atrapalhar. Então, eliminando aqui, né? Então, vou deixar aqui essa linha fixa e vou eliminar aqui esses dois. Então, multiplica aqui por menos 2 e somo com a segunda linha. Então, fazendo isso vai dar isso. Vocês devem verificar as contas, tá? Para ver se não tem nenhum erro. Depois aqui é só somar a primeira linha com a terceira e vai dar isso, tá? Aqui eu só repito a primeira linha. Eu posso já fazer aqui, dividir a segunda linha por menos 8 e vai dar isso. Dividir a segunda linha por 8, vai dar isso também. Então, isso aqui só para tirar esses números daqui, já que eu posso. Tem o fator 8 em comum. E aí eu vou agora deixar isso aqui como sendo pivô e eliminar isso aqui, né? Zerar isso daqui. Então, basta multiplicar por menos 1 aqui e somar com essa. Então, vai ficar 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Então, dá isso aqui. Então, essa terceira linha é nula. Agora eu vou usar isso como pivô e eliminar isso daqui. Então é só multiplicar essa linha por menos 6 e somar com a primeira. Então vai ficar 1, 0, menos 3, 1, 0, 2, 0, 0, 0. Então a gente chegou aqui na forma escalonada, né? E já a forma escalonada aqui na forma Gauss-Jordan. E aí automaticamente eu tenho aqui o valor da incógnita x e aqui o valor da incógnita y, tá? Então, x vai ser igual a menos 3 e y igual a 2. Então, tudo aquilo que foi estudado com relação a sistemas lineares, matrizes determinantes, vai ser intensamente e extensivamente usado aqui, praticamente em todo o conteúdo dessa disciplina,
Então é importante estar bem familiarizado com tudo que a gente estudou até agora. Portanto, a gente achou. Então, o sistema tem solução, ele é consistente, tem uma única solução. Então, o x que a gente procurava é 3 e o y que a gente procurava é 2. Tá? Então, o w é a combinação linear dos vetores u e v, que é, nesse caso, a combinação linear é essa. W igual a menos 3 vezes u mais 2 vezes v. Agora, para o item B, vou fazer a mesma coisa, só vou trocar aqui, né, esse vetor aqui, o resto fica tudo a mesma coisa. Então, só vai ser trocado esse vetor, que significa que no sistema só vai ser trocado aqui, a parte do termo constante. Então, montando de novo, quero saber se esse vetor linear, se esse vetor é combinação linear desses dois, ou seja, é um número x vezes esse vetor, mais um número y vezes esse outro vetor. Então, montando de novo, vai dar aqui a mesma coisa, só vai mudar aqui. Então, vai dar um sistema com a mesma matriz dos coeficientes, só mudando aqui o termo constante. Então, aqui a matriz dos coeficientes é a mesma e só muda aqui essa coluna. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, a eliminação, tentar fazer a eliminação de Gauss-Jordan. Então, fazendo aqui, deixando essa primeira linha, tá? Zerando aqui e aqui. Então, vou chegar nessa segunda linha e nessa terceira linha. Aí eu posso somar a segunda linha com a terceira linha para zerar esse direto. E aí vai ficar 0, 0, 3, tá? E aí a gente já chegou aqui que esse sistema é um sistema linear inconsistente. Porque eu não montei o sistema, né, correspondente aqui, mas que já faz parte do que foi estudado. Então, quem já estudou, já aprendeu direitinho, já reconhece automaticamente que quando tem uma situação dessa, né, o sistema é inconsistente, ele não tem solução. Por quê? Aqui do lado a gente tem a matriz dos coeficientes como sendo 0x mais 0y igual a 3. Mas isso é impossível porque aqui vai dar 0 sempre, qualquer que seja o valor de x. E aqui do outro lado a gente teria 3, então isso daqui não dá. Então esse sistema ele é inconsistente, ou seja, ele não tem solução. Então, se esse sistema não tem solução, não existem x e y satisfazendo essas três equações. E essas três equações vêm dessa montagem desse problema, tá? Significa que não existe um x, nem existe um y satisfazendo essa equação aqui. Então, não existem tais x e y, isso quer dizer que W não é combinação linear de U e V. Então, voltando aqui à definição de combinação linear, o W é uma combinação linear desses vetores se existem. Quer dizer, pode existir, pode não existir. Quando existir, é que a gente vai dizer que eles são combinações lineares. Quando não existir, a gente diz que ele não é combinação linear desses vetores. Então, é o caso aqui. Então, nesse segundo exemplo, o vetor W, nesse segundo item B, o vetor W não pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, tá? Bom, mas vamos seguir ainda com esse exemplo aqui, explorar um pouco mais esse exemplo. Então, considerando os vetores u, v e w do item B do exemplo anterior, então os mesmos vetores aqui, né? O vetor B é esse, o vetor u e v são esses mesmos aqui. Então, considerando os vetores u, v e w do item B do exercício anterior, determine escalares x e y tais que vale isso. Então, x vezes o vetor u, mais y vezes o vetor v, mais e vezes o vetor w, igual, aqui é 0, esse 0 é o vetor nulo, porque eu estou trabalhando com vetores no R3. Então, aqui é o vetor nulo do R3. Então, determinar números satisfazendo essa equação. Então, será que existe? Existe e quem são? E pode não existir também. Então, aqui simplesmente eu vou fazer x, quem é o vetor u é isso. Y vezes o vetor v, que é isso aqui, z vezes o vetor w igual a 0, ao vetor nulo. Então, montando essa equação aqui, eu vou ter aí x vezes 1x, 6 vezes y, 6y, 4 vezes z, 4z, dá essa primeira expressão. Depois, x vezes 2, y vezes 4, 4y, z menos 1, menos z, dá essa segunda equação. X vezes menos 1 dá menos x, 2y, aqui y vezes 2, 2y,
z vezes 8, 8y, essa terceira equação. Então, esse vetor tem que ser igual a esse. Isso equivale a esse sistema aqui. Então, é um sistema linear homogêneo, 3 equações, 3 incógnitas, tá? Então, o mesmo sistema sendo escrito aqui na forma vetorial. Então, essa aqui é a matriz dos coeficientes. Aqui o vetor das incógnitas e aqui o vetor coluna do termo independente, que é o vetor nulo no caso. E aqui é o vetor coluna das incógnitas. Então, o que a gente tem é um sistema linear homogêneo, tá? Então, eu quero saber, né, se existe esses números aqui. Se existir, aí eu vou calcular quem são. Mas aqui eu posso responder se existem sem precisar calcular, porque eu sei que um sistema linear homogêneo, então isso aqui foi o que a gente viu na última aula sobre determinantes, né, que a gente viu que um sistema linear com a matriz coeficiente ou matriz quadrada, um sistema linear homogêneo, ele tem solução única se somente se o determinante é diferente de zero. Então, se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, esse sistema linear só tem a solução trivial, que é a solução vetor nulo, 0, 0, 0 no caso. Se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, aí ele vai admitir soluções não triviais, quer dizer, soluções diferentes do vetor nulo. Então, eu vou estudar aqui o determinante dessa matriz. Como é uma matriz 3x3, é uma coisa simples. Então, o determinante da matriz A, o determinante dessa matriz. Aí, fazendo as contas aqui, vocês devem verificar para ver os valores, está tudo ok. Fazendo essa conta, vai dar menos 44. O valor em si não é importante aqui, para o que eu quero responder. O que é importante é que é diferente de zero. Então, o determinante dessa matriz é diferente de zero. Então, como o determinante da matriz dos coeficientes do sistema é diferente de zero, então esse sistema admite somente a solução trivial, ou seja, o vetor nulo, x igual a y igual a z igual a zero. Claro que vocês olhando aqui direto, vocês veem que simplesmente substituindo x por zero, y por zero, z por zero, vai dar zero aqui e vai dar zero. Então, o vetor nulo é naturalmente solução desse sistema. Agora, será que existem outras soluções não nulas? Então, a gente verificou que não como, verificando que o determinante é diferente de zero. E se o determinante tivesse dado igual a zero? Se o determinante tivesse dado igual a zero, então ia ter soluções aqui não triviais, soluções em que uma das coordenadas ou mais de uma delas é diferente de zero. E aí, nesse caso, eu ia ter que resolver para calcular os valores x e y, tá? Então, aqui eu não vou precisar calcular porque o sistema só tem uma solução, que é a equação aqui só vai admitir a solução trivial, tá? Então, essa é a única solução. Então, não existe, quer dizer, a única solução que ele está pedindo aqui, a única solução para isso é x igual a y igual a z igual a zero. Não tem outra. Agora, eu vou deixar aqui como exercício, vocês fazerem a mesma coisa, só que agora mudando o vetor. Então, eu fiz aqui com o vetor que está no item B. Agora, eu vou deixar como exercício vocês fazerem a mesma coisa com o vetor que está no item A. Então, calcule todos os escalares x, y, z, tais que x vezes u mais y vezes v mais e vezes w igual a zero. Aqui, obviamente, é o vetor nulo, onde A é o vetor u, 1, 2, menos 1, v é o vetor v, 6, 4, 2, e w o vetor 9, 4 e 7. Então, é o exercício, o item A do exercício, do exemplo que eu trabalhei. Então, esse aqui, ó. Então, eu fiz, no caso aqui, o B. Agora, eu vou pedir como exercício, vocês façam aqui a mesma coisa, só que mudando o vetor, que vai ser agora esse daqui. Então, se eu vou fazer a mesma coisa, vocês vão montar o sistema. Então, montar aqui a equação, né? Tem que resolver essa equação. Montar o sistema. Verificar se o sistema tem solução única, que é a solução trivial. Aí, se tiver, vai ser só essa solução. X igual a y igual a zero, igual a y igual a z igual a zero, são os únicos valores. Se o determinante for diferente de zero, for igual a zero, aí o sistema vai admitir soluções não triviais. Aí vocês vão ter que resolver nesse caso. Eu estou pedindo aqui, ó.
calcular todos os escalares. Então, quando existir só o vetor nulo, pronto, não tem o que fazer. Agora, quando existir outros valores, aí tem que resolver, achar todos. Então, está pedindo aqui, calcular todos. Calcular todos é resolver o sistema linear que vai aparecer, sistema linear homogêneo. Então, de novo, sempre vai ficar nisso, caindo. A gente vai trabalhar com vetores sempre montando equações e quase sempre vai cair na resolução de sistemas lineares. Né? Vai trabalhar o tempo todo com matrizes, sistemas lineares determinantes. Então, por isso aquela parte toda de matrizes determinantes, sistemas lineares é tão importante. Tanto para entender os conceitos, quanto para saber resolver e fazer as contas. E aí, com isso, eu encerro esse vídeo. Então, aqui onde a gente falou sobre ainda espaços vetoriais, subespaço mais especificamente, que é o espaço-solução do sistema linear, que é um subespaço vetorial do espaço Rn, subespaço-solução de um sistema linear homogêneo. Acabamos de falar sobre combinações lineares de vetores, aqui vários exemplos e exercícios também para vocês trabalharem. O capítulo 4 vocês vão encontrar outros exemplos, né, e principalmente vários outros exercícios. E a gente ainda vai, de certa forma, nos próximos vídeos, continuar trabalhando ainda um pouco com coisas relacionadas a essa ideia de combinação linear. Então, no próximo vídeo a gente fala mais. Até lá, tchau.